que você vai me dizer o que você faz hoje. O público de casa vai se surpreender com a sua nova profissão. Você que fez a noviça Pia na novela Chica da Silva, uma das novelas memoráveis, né? 24 anos de sucesso, 24 anos já se passaram. Mesmo assim, as pessoas lembram da sua personagem, porque também foi uma novela muito marcante, né? Sim, sim, foi uma novela que marcou geração, e ainda digo mais, né? Marcou gerações, porque Verdade. continua ainda em exibição em alguns países e o sucesso ainda é tremendo. Pois é. Olha, eu vou confessar para você, tá? Você continua linda, seus olhos marcantes, né? Você não mudou nada. Nas ruas as pessoas te reconhecem, Ah, claro, né? imagina, gente, o tempo passa, olha só, cabelo branco. Ah, todo Você é mundo, mas assim também. a sua, a sua expressão é a mesma. Você Ah, continua muito sim. bonita. Muito obrigada, viu? Agora, olha só, para o público de casa, né, para quem não sabe, você veio do circo, é professora, foi modelo na sua adolescência, e lá por 17, por 18 anos, você recebe, né, a missão de fazer um teste nessa novela Chica da Silva, que ficou para a história, e vamos dizer que a sua estreia na televisão foi aos 18 anos. É isso mesmo, Milene? Então, sim, mas não foi em Chica da Silva. Eu fiz antes uma participação para o Fantástico. Foi era um quadro que contavam graves acidentes que aconteciam. Então, eu fiz primeiro essa participação no Fantástico, que muita gente não sabia. Era um caso de justiça divina. Olha só como as coisas fluem, né? Então, o caso chamava Justiça Divina. Eu fiz esse caso primeiro. E depois eu fui descobrir, né, através do circo, eu fui descobrir esse teste na Manchete. Então, assim, rede nacional, como atriz, sim, a Rede Manchete foi a que mais me marcou. Mas antes eu tive esse caso no Fantástico também. Sucesso. Você, como artista de circo, eu também posso dizer que você também era atriz de circo, né? Porque você já tinha o DRT. Sim, sim, o meu DRT, na verdade, começou com modelo, era modelo e manequim, porque eu desfilava. Eu fui segunda colocada no Miss Petrópolis na época, já fui gata verão, garota carícia, enfim, já fui, enfim, várias premiações como modelo e manequim. Desfilava para várias lojas também. E então meu DRT inicial foi o modelo e manequim. Depois eu entrei na escola de circo, aí eu ganhei ainda, acrescentou mágica, palhaça e o atriz, porque eu fazia tablado na época. Então, o meu DRT tinha modelo, manequim, mágica, palhaça e atriz. Eram 5 profissões. Caramba, que legal. Olha, eu vou confessar para você, só não vou revelar a idade, tá? Mas eu sou da época de Chica da Silva, eu te acompanhei na novela. Foi uma das novelas assim mais marcantes. A novela Chica da Silva, Milene, ela foi uma novela que marcou várias gerações e teve também muitas polêmicas, né? Foi uma das novelas mais longas que nós tivemos na dramaturgia brasileira. Foi uma das novelas com maior contratação, inclusive de atores, de profissionais para essa novela. Com certeza, várias curiosidades você vai revelar aqui para a gente na lente desses bastidores, né? Ó, alguns Fica artistas que eu tranquila. converso com Chica da Silva sempre traz alguma informação diferente. Por exemplo, foi uma novela que foi marcada por tragédia, foi uma novela que foi marcada por polêmicas, né? Na sua época, quando você foi incumbida, né, de interpretar a noviça Pia, né, a freira Pia na novela Chica da Silva, você sofreu algum preconceito na época, Milene? Então, por ser novata, né, tinha um pouco dessa separação, né? Por exemplo, os atores já mais antigos tinham um restaurante, os novatos tinham outro restaurante. O transporte era diferente, a forma como os funcionários tratavam era diferente. Mas a direção em si, não, a gente tinha um nivelamento, né? Assim, era uma atenção. A produtora de elenco, né, a produtora de elenco de apoio, ela também priorizava os artistas principais, excluía um pouco os novatos. Mas eu acho que isso é em qualquer profissão, em qualquer lugar,
né? Quem é novato tem que buscar o lugar ao sol, senão acaba ficando um pouquinho para escanteio. Mas aqui nós já vamos, inclusive, informar para o público de casa que você era considerada novata, mas você teve o seu privilégio, o seu prestígio na novela. Tanto que Sim. você Eu foi continuei, né? Eu você foi continuei. promovida porque o seu nome Isso, aparecia lá no primeiro escalão, juntamente com os outros atores, isso. que é aquele nome que, quando tem a abertura da novela, começa a aparecer o nome na chamada, na abertura da novela. Então, o seu nome, Milênia Sim. Costa, aparecia lá. Né? Então, foi uma promoção, eu Isso. posso chamar assim? Pode sim. Na verdade, eu e a outra noviça, a Renata, né, que se casou com o Charles Miller, nós duas, teoricamente, fomos sim promovidas com assinatura em carteira de trabalho. Após, né, essa polêmica da Igreja Católica, talvez você cite essa polêmica, as noviças tiveram que ir embora do Tijuco. E somente duas permaneceram, que fui eu e a Renata. Das 7, 2 que ficaram até o final. Exatamente. Daí cinco foram obrigadas a se despedirem, né? Porque foram vetadas as cenas dela. A Igreja Católica conseguiu uma liminar judicial vetando essas cenas e ficou, no caso, nós duas, né? Assim, nós fomos chamadas. Vocês gostariam de permanecer? Enfim, né? Óbvio que nós gostaríamos de permanecer e a gente conseguiu ficar até o final. Eu achei até bacana, né, que no começo a gente tinha pouca fala, quase não falava, e depois eu virei realmente a alma gêmea da menina Úrsula e dos seus devaneios com o senhorzinho Xavier, né? Então a gente começou a crescer um pouquinho mais. A Úrsula é a atriz Rita Ribeiro, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Mas olha só, essa novela, na época que teve aquela polêmica, né, inclusive o autor, que é o Walter Avancini, ele veio a público, né, dar uma declaração por conta a Igreja Católica foi contra, né, o enredo da novela, o script da novela, a forma como o Walter conduzia, né, o enredo das noviças. E ele veio a público depois explicar que, na verdade, houve uma interpretação diferente, até do público, da imprensa e da própria igreja. Você pode trazer para a gente, Milene, o que realmente aconteceu e como isso causou para vocês? Então, eu sempre falo na entrevista, eu sou católica, né? Católica praticante. Então, eu acho que eu não, mesmo sendo um personagem, eu não atuaria com algo que fosse tão contra aquilo que eu considero ser certo, né? Então, assim, eu acho que o marketing foi muito mal feito. O marketing ele foi para causar e acabou tendo uma causa inversa, porque estava muito legal. O programa era assim, as noviças eram enfeitiçadas pela bruxa, que era a personagem da Lu Grimaldi. Nós éramos enfeitiçadas e com esse feitiço, com essa bruxaria que era normal na época, nós atacávamos os homens do Tijuco. Então eram noviças taradas atacam homens do Tijuco. Era essa a manchete. Só que não sabiam o por trás, o que tinha da bruxaria, da feitiçaria. Tanto é que tinha a Inquisição, né, o Dalton Witt, tinham as bruxas queimadas. Então, assim, fugia um pouco da intenção, né, do que era realmente essa bruxaria. Entrou só como noviças taradas atacam todo mundo. Aí a Igreja Católica foi a loucura, né? Porque não era bem isso que a gente teria que fazer. Nas ruas, você sofreu alguma represária? Até mesmo pelos católicos? Então, em algumas entrevistas, sim, colocavam as nossas falas junto com a Igreja Católica, contrariando o que a gente estava falando. Nas ruas era uma festa. A gente ia, de repente eu morava na época na Tijuca, a gente gravava em Maricá, a gente gravava em Água Grande, né? Então, por exemplo, eu ia tomar um sorvete na Ilha do Governador, é um bairro super afastado. As pessoas identificavam a gente. E, sabe assim, eles curtiam pra caramba, eles adoravam. E eles queriam saber o que foi vetado. Eu acho que ficou uma curiosidade maior no público. Caramba, o que que não foi no ar? Porque vocês falam que não é isso tudo. Mas só que a gente não viu. Então eu acho que isso ainda instigou um pouquinho mais a ter essa vontade de saber o que foi gravado, o que que a gente não viu e deveria ter visto.
Então isso é um barato, assim, com o público, nenhum problema, ninguém chamou a gente de bruxa, porque eles não viram. Então, quem não viu, não tem como opinar e não tem como, de repente, bater de frente. Não É, aconteceu nada, ninguém viu. é. Como eu disse, a novela foi marcada por muitas polêmicas, inclusive do próprio autor, né, que usava um pseudônimo para assinar a novela. Adam Angel, exatamente. Alguns atores que, inclusive, contracenavam praticamente nus na novela. Milene, eu queria que você fosse sincera. Eu sei que a novela hoje é reprisada em outros países, mas hoje você acredita que nós, brasileiros, estaríamos preparados para uma reprise de Chica da Silva nos tempos atuais? Sinceramente, um horário nobre, jamais. Não. Na verdade, só uma atriz que eu entrevistei disse que nós estaríamos preparados. 95% dizem que Não. não. O enredo Não, é com muito... certeza não. Uhum. Sim, o enredo, assim, ele é muito forte. Hoje em dia, apesar de parecer, né, que há uma liberalidade, né, da TV, onde tudo pode, as cenas eram muito picantes, eram muito fortes. Então, com certeza seria censurada. Poderia ser exibida 10 horas, meia-noite. Jamais em um horário nobre. Creio eu que não. Seria vetado. Na época das gravações, você conseguia se ver, assistir a novela em tempo real? Então, poucas vezes, porque eu estudava na época, eu estava no meu ensino médio. Então, eu tinha colégio de manhã, gravação tarde e noite, eu dormia muito pouco, então a gente não conseguia acompanhar. Mas tinham os câmeras que eles faziam as gravações pra gente, né? Eles entregavam em VHS, aí a gente vê o quanto velho nós estamos, né? Então, eles entregavam em VHS e a gente conseguia rever essas fitas, né? Gente, para quem não conhece, VHS é o CD, tá, gente? É um DVDzinho. Ele entregava pra gente, a gente conseguia rever essas cenas. Você falou do ensino médio, né? Vamos remeter agora para a educação. Atrás de você tem um cenário, tem alguns livros. Eu acho que as pessoas já podem É começar a verdade. associar, já podem começar a associar a sua nova profissão, que tem a ver também com esses livros. Vamos ver se alguém de casa descobre o que você faz hoje, né? Depois de você estrelar uma das grandes novelas que hoje é reprisada em outros países. Como atriz, você iniciou no circo, já modelou, mas hoje você leva uma vida completamente diferente, um pouco longe dos holofotes. Mas eu vou dizer que você não deixou de ser atriz, né? Porque você tem um registro e não existe Sim, ex-ator, né? Existem pessoas fora de foco porque foram fazer um trabalho, né? Uma profissão paralela à que você fazia na TV. isso Vamos eu lá. costumo até falar que os meus filhos, eles são a segunda geração de artistas, porque eu nunca vou deixar de ser artista circense, eu nunca vou deixar de ser atriz, né? E hoje eu sou também uma outra coisa, mas isso é Sim. inerente a gente, assim, eu não vou deixar de ser. Minha carteira de trabalho tá lá, bonitinha, com meu registro profissional, e eu tenho muito orgulho, né, de falar quem eu fui. Eu tenho muito orgulho do meu passado e muito orgulho da história que eu estou construindo, né, daqui para frente. Eu acho que é isso. A gente tem que ter orgulho de todo o nosso aprendizado. Nada na nossa vida é por acaso. A gente não está onde está sem motivo. Tem um motivo para a gente estar aonde nós exatamente devemos estar. Filosofei, né, gente? Maravilhoso isso. Mas bonita a sua fala. Inclusive, é sobre a sua fala que eu quero dizer, né, como fã do trabalho de vocês na novela, como telespectador, você é uma artista diferenciada, né? Porque você é muito simpática com a imprensa, você conversa com a imprensa, você está aberta ao público. Se hoje você recebesse um convite para retornar à TV, você aceitaria? Olha, Elton, do jeito que eu estou, aos meus 43 anos de idade, eu acho que eu aceitaria. Seria uma. Seria algo interessante, seria mais uma aprovação. Eu acho que eu aceitaria sim, seria interessante. Ah, vamos torcer então para um convite aparecer, que eu estou doido para te ver na telinha de novo, interpretando, trabalhando, porque foi muito bacana te acompanhar na novela Chica da Silva.
Que bom. Agora, olha só, Milene, uma outra polêmica que gerava em torno da Chica é com relação à carga horária de trabalho de vocês. Inclusive, eu não sei se você sabe, alguns atores que eu entrevistei, eu acho que não você, porque foi. Você entrou em 1997 na novela. Eu acho que a novela teve 97. 240 capítulos, alguma coisa assim. E algumas pessoas Uhum. foram até o último capítulo. Esses atores do Eu último fui até o capítulo último capítulo. entraram na justiça, um grupo de 30 atores entraram na justiça, Sim. reivindicando ali direitos trabalhistas e, inclusive, relatam, como que eu posso dizer, trabalho escravo por conta da carga horária. Eram quase 12, 13, 14 horas de trabalho. Verdade. Uhum. Semana passada, eu conversei com a modelo e atriz Mônica Moura, que inclusive ela falava assim: a gente tinha que ir para o local de gravação 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, mas a minha cena aconteceria às 10 horas da noite. Né? No seu caso, era assim também? Então, Elton, como eu falei, eu estudava de manhã, né? E eu faltava muito à escola. Então, eu tenho várias declarações, até depois eu posso passar isso para você, solicitando a minha liberação das aulas. Então, assim, eu praticamente não fiz o terceiro ano do ensino médio. Eu fui liberada justamente por isso. A van saía da Glória, da Manchete, muito cedinho às vezes, e nós retornávamos muitas vezes de madrugada. Então, a gente dormia muito pouco. Eram 3, 4 horas de sono. E eu confesso a você que até hoje a minha rotina é essa. Eu acordo às 4 horas da manhã e vou dormir 11, meia-noite ou trabalhando. Eu continuo nessa rotina louca. Mas isso é desde a Chica da Silva. E era exatamente isso. A gente saía 5, 6 horas da manhã. A minha cena era uma cena noturna às 18, mas não tinha outro carro para levar a gente. Então nós éramos obrigados a aceitar aquilo, porque a gente não ia ter como chegar em Maricá, não ia ter como chegar no local de gravação no horário. Aqueles que tinham o veículo próprio, Carro Regina tinha, o Mário Cardoso, alguns outros tinham, eles até às vezes conseguiam nos levar para casa mais cedo, por causa desse horário louco, que a gente tinha que estar lá junto com todo mundo e sair depois da última cena. Então eu gravei às 10. A última cena foi 2 da manhã, era 2 da manhã que a gente ia embora. Então tinha, sim, essa carga horária extremamente excessiva. É. Hoje, você recebe por essas exibições em outros países da novela? Então, se eu trabalhasse, né, com direito autoral, a gente estava até tentando já reivindicar esses direitos. A única vez que a gente recebeu, e agora voltando um pouquinho à sua pergunta, a única vez que eu assisti a novela não foi no ao vivo, foi em 2005, na reexibição do SBT. O Isso. SBT, sim, pagou todos os nossos direitos. Que bom. E, inclusive, já que você citou a reedição no SBT, vale ressaltar que lá teve vários cortes também. Se eu não me engano, foram 60 Muitos. capítulos cortados da novela. Sim. Assim, os mais picantes realmente foram cortados. Não Isso. foram ao ar. Eu lembro uma cena que a Pia é sequestrada, né? E essa cena eu estava assistindo com a minha filha na época. Minha filha ela era pequenininha, ela tinha 6 anos. Depois desse dia eu não pude mais assistir Chica da Silva. Ela achou que a mãe dela tinha sido carregada, sabe? Foi tão real, foi tão intenso, que traumatizou. Ela não quis mais assistir a novela. Então, para você ver o quanto isso marca, né? O quanto era real tudo o que acontecia. Verdade. Você mantém contato ainda, Milene, com pelo menos com os atores do seu núcleo? Do meu núcleo, o José Steinberg, até há pouco tempo a gente tinha contato, ele residia em Teresópolis, eu em Petrópolis, então volta e meia ali na região serrana a gente se encontrava. Agora vai ficar um pouco mais distante, né? Eu estou morando agora em Minas Gerais, eu estou em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Online eu tenho contato sim com alguns, já fui prestigiar outros também em teatro, mas no meu núcleo em si seria a Rita Ribeiro, seria o José Steinberg e, infelizmente, o Alexandre Lipiani, que faleceu durante as gravações. Então, do meu núcleo, somente José Steinberg. E foi um baque para todo mundo, né? Principalmente para vocês que trabalhavam com ele, quando vocês receberam aquela informação. Para quem não sabe, ele faleceu num trágico acidente
automobilística. Carro. Exatamente, em frente à emissora Globo, lá no Jardim Botânico. Foi uma loucura, porque assim, como a gente mal dormia, eu tinha chegado em casa de madrugada para sair para gravar cedo. Então eu peguei os meus capítulos, eu estava saindo do condomínio que eu morava, e as crianças, o Superman morreu, o Superman morreu. Eu falei, gente, que Superman que morreu? Ignorei as crianças falando, peguei o meu ônibus normalzinho, estava indo para a Manchete. Quando eu cheguei na Glória, os motoristas, então, as gravações foram suspensas. Eu falei, mas e naquele tempo não existia celular, tá, gente? Era bip. Então a gente recebia tudo através do bip. Que coisa horrorosa. Era bip. E esse bip, eu não tinha recebido mensagem nenhuma que as gravações tinham sido canceladas. Aí os motoristas, não, elas foram canceladas. Eu falei, gente, impossível, tá aqui marcado. Não, então, um colega nosso faleceu. Eu falei, um colega de vocês faleceu? Isso, Alexandre Lipiani faleceu. Olha, foi tudo pro chão. Tudo pro chão. Caiu tudo pro chão, comecei a chorar, porque naquela semana eu tinha convidado ele para levar a filha ao circo. Eu ia dar ingressos para ele ir ao circo. E ele estava meio estranho, ele já estava meio triste. Então, assim, alguma coisa já estava para acontecer, ele já estava sentindo que alguma coisa ia acontecer. Então, quando eu descobri isso, assim, sabe, as pessoas falaram meio, tá, ele morreu. Eu falei, gente, não é assim, como assim? Eu liguei para casa dele. Aí caiu na secretária eletrônica e falei, gente, é impossível ele ter morrido. Ele é novo, ele é lindo, ele é jovem, um pai super dedicado. Como assim morreu? E foi um acidente banal, né? A barra entrou nele, infelizmente, por essa barra de proteção que ele veio a falecer. Mas, assim, não era o momento dele. E na cena, ele estava enclausurado, né? Ele estava fechado. Então, acho que isso tudo mexeu ainda mais com todo mundo. Logo depois do falecimento dele, a Pia tinha que acusá-lo de estupro da menina Eugênia. Eu não conseguia falar, que eu tinha que falar, foi ele, foi o padre Eurico, eu vi. Eu não conseguia falar. E estava o Avancini falando, Pia, fala isso. A gente não conseguia falar e todo mundo começou a chorar na hora. Eu falei, caramba, ainda a Pia que foi incumbida de falar, né, de acusá-lo para que a parede fosse fechada e ele falecesse. Foi bem traumático pela idade dele, por ser quem ele era. Foi algo muito marcante. Dessa novela tiveram várias coisas que assim vão ser lembradas eternamente. Cada artista, cada ator que trabalhou nessa novela relata uma polêmica realmente bem diferente. Alguns atores tiveram, por exemplo, acidente de carro, que relataram aqui para mim, né, tiveram Pelo acidente de carro. cansaço. Ao contrário, você estava se sentindo exausta? Você queria que a novela realmente acabasse ou não? Para você dava para tocar? Então, é o seguinte, eu sou muito de bem com a vida, sabe? Não tem a Poliana com o jogo do contente do SBT? Eu sou exatamente assim. Deixa a vida me levar. Eu posso estar morta, mas você vai me ver sorrindo. Eu posso estar quase em depressão, você não vai me ver para baixo, porque eu não acho justo com a vida. Então, eu sempre sou muito grata a tudo. Então, se tivesse que gravar mais, vamos gravar. Se tiver que ir embora, ok, a gente vai embora. Então, eu acho que isso faz um pouco a diferença também, para não ser essa coisa maçante, sabe? Eu estava na minha época de vestibular. Eu sempre almejei fazer um mestrado, um doutorado. Eu sempre quis muito esse meio acadêmico. Então, assim, eu queria entrar na faculdade. Então, eu fazia ainda cursinho para entrar na faculdade à noite. Quando eu podia ir ao cursinho? Então, assim, eu estava acabada, mas para mim tá tudo tranquilo. A gente toma um banho, troca de roupa e vai embora. Tá tudo tranquilo. Foi uma novela que abriu portas para vários outros artistas que ainda não tiveram, na época, oportunidade para trabalhar na televisão, né? Então, a novela Chica da Silva foi uma vitrine para vários novos artistas iniciantes. Alguns que começaram, Milene, até mesmo os veteranos que já estavam lá, se sentiam cansados, né? Que a rotina era uma rotina muito exaustiva para a carga horária de trabalho, mas vários falavam o seguinte, eu não queria muito que a novela acabasse tão rápido, não, porque o salário era muito bom. Foi uma das novelas que mais remunerou os artistas assim, de forma bem generosa. Justa. Então, olha só,
você na época que foi o trabalho de maior evidência, né, seu na televisão, o que que você adquiriu, por exemplo, com a novela Chica da Silva? Como assim, financeiramente falando? Financeiramente falando. Olha, eu Então, conheço, naquela época. Pode já falar. tiveram ator aqui que falou que durante a novela pôde comprar um carro, outro pôde dar entrada numa casa própria, porque a remuneração da novela Chica da Silva era muito alta. Tanto que, assim, chegava, por Sim. exemplo, hoje, vamos fazer a comparação com o salário mínimo. Um ator que não era de primeiro escalão, né, que era núcleo de apoio, recebia em média de 5 a Uhum. 6 a 7 salários mínimos na época, né? Então, fora a primeiro escalão, que recebia muito bem. Sim. Então, eu confesso para você que eu juntei muito na época, a gente comprava dólar, né? Era muito comum a gente receber e comprar dólar para poder viajar, né? Então, assim, a gente fez algumas, enfim, alguns investimentos, eu guardei Alguns bastante investimentos, né? investimento, justamente para que a gente, para que eu pudesse estudar. Se eu não conseguisse uma faculdade pública, para que eu pudesse estudar. Então, eu acho que isso tudo gira em torno da minha educação. Eu consegui exatamente aquilo que eu almejava na época. Ah, que bom, sucesso. Falando sobre o seu núcleo propriamente dito, você contracenava muito com a Úrsula, né? Que era a atriz que interpreta. Aliás, a Úrsula era a personagem da atriz Rita Ribeiro. Inclusive, muito linda, Isso. muito talentosa também na novela. Mas eu queria que você abrisse o seu coração aqui para o Na Lente, tá, Milene? Lá Qual era o seu vem. relacionamento com ela na novela? Era um relacionamento amistoso, amigável? Estritamente profissional. Deu para entender. Ponto. É, alguns outros atores também tiveram, por exemplo, algum contratempo com ela na gravação, no set de filmagem? A maioria, creio eu. E eu só fui saber depois que quem escalava o elenco parece que era a mãe dela. Isso eu não sabia, para você ver, né? Como eu sou tão aérea, eu nunca me preocupei. Ah, fulano é filho de quem? Gente, isso para mim não importa. A mesma coisa você vai chegar para mim e falar assim: ah, você contracenou com a Giovanna Antonelli. Isso, ela é uma pessoa, ela é uma atriz, a gente contracenava, a gente ia comer torta de chocolate em Ipanema junto, ok. Mas é porque era uma pessoa, sabe? Não tem essa coisa de, ah, mas é filho de quem? O que que fez? Eu nunca tive isso e vou continuar assim. Então eu fiquei sabendo que ela tinha alguns privilégios que os outros colegas não tinham. Então isso causava um pouco de confusão, né? Assim, ela nunca saía com o núcleo, eu saía com várias pessoas, a gente interagia e ela sempre no canto dela. Então era uma pessoa um pouco mais afastada. Agora, o José Steinberg era um doce, o Dalton Witt faz bagunça pra caramba, o Lipiane era um amorzinho de pessoa, mas ela era um pouquinho do mundo dela. Engraçado que vários falaram a mesma coisa. Ela era bem reservada, mas assim, não pelo fato dela ser reservada, assim, calada, apática, mas era porque ela se considerava uma das estrelas da novela, então ela tinha esse Mais estrelismo superiores. devido a esse Sim, privilégio. até quando tinha alguma cena nossa que eu tinha que aparecer um pouco mais do que ela colocava o ombro assim, pra trás, sabe? Aí eu ria. Eu falo assim, sério isso? Eu rio, mas assim, deixa pra lá, tá tudo lindo. Mas tinha umas coisinhas assim, dela ter que ser a principal. Entendi. E sobre a Thaís Araújo? Foi a novela também que ela estrelou, né? E estreou também na TV. Ela é uma modelo já conhecida tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Veio com uma proposta muito ousada, né? Porque em várias reportagens, logo depois da novela, ela falou que ela tinha 17 anos na época, né? Então, assim, o que que você tem de informação da Thaís Araújo? Ela era uma pessoa acessível também à novela ou não? Então, a mãe dela é um doce, é um amor, tá? Assim, a Thaís, ela também chegava lá, ela tinha os amigos dela, né? Ela falava com bastante gente, mas com a pobre da noviça, para eu conseguir uma foto, eu precisei da mãe dela.
Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu tirar uma foto com a Thaís, tal. E a mãe dela, a Thaís não tirou foto com você? Porque antigamente, gente, era máquina de rolo. Então você tinha um certo número, né, de fotos para tirar. Então a própria mãe dela pegou a câmera, chamou ela fez foto comigo, mas eu nunca conversei com ela, a gente não teve troca, né? Com o Vitor Wagner, sim. Com ela eu nunca tive troca, ela era meio mais isolada, né? Mas a mãe dela é uma graça, deu todo o apoio para ela, estava realmente lá junto com todo mundo, freava, liberava. A mãe dela foi a linha realmente de frente dela. Sei. Milene, chegou o grande momento de você revelar hoje o que você faz, né? Essa nova profissão que você dedicou. É uma das profissões mais bonitas que existem, né? Dentro da minha casa tem dois profissionais na área que você trabalha. Então, Olha que legal! hoje, além de atriz, né, porque você não deixou de ser atriz, você também não deixou de ser Não. modelo, porque as pessoas falam o seguinte, a ex-modelo, não existe ex-modelo. Você atuava como modelo, mas hoje você pode ser modelo para o público que te segue, né, para o público da sua faixa etária. Existe hoje modelo aos 80 anos, existe hoje modelo aos 70 Verdade. anos, né, porque produtos são para todas as faixas etárias. Então, não existe Sim. ex-modelo, existe pessoa realmente fora da mídia, fora do foco. Mas conta para o público de casa o que você faz hoje. Então, eu mudei um pouquinho, né? Assim, na verdade, desde muito nova, eu sempre fui muito justiceira, né? Eu sempre, vamos colocar assim, justiceira com Madre Teresa de Calcutá, né? Eu quero ajudar todo mundo e sempre lutei muito pelos mais fracos, né? Então, na verdade, desde pequena, eu sempre quis ser a advogada. Aí o pessoal falava assim, caramba, como assim de palhaça, literalmente, para os tribunais, né? Para a advocacia. É isso, eu acho que é vocação. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas e eu creio que como advogada, né, como essencial ao acesso à justiça, eu consigo ajudar, mas eu consigo ajudar de uma forma mais forte. Então eu atuo, né, como especialista em direito médico e da saúde, também um pouco da área do consumidor, mas hoje é isso que eu faço. Hoje eu interpreto nos tribunais, eu coloco a minha arte, né, nas lives, nos congressos, nas palestras, e muita gente fala que faz toda a diferença eu ter tido essa bagagem, porque a minha apresentação fica um pouco mais clara, apesar de ser uma temática às vezes pesada, que envolve morte, envolve saúde. Então eu consigo levar de uma maneira mais tranquila, às vezes eu falo de assuntos rindo, brincando, de uma maneira mais tranquila, eu acho que tem a ver com essa bagagem minha artística. Se não fosse isso, a Milene hoje não seria o que ela é. E hoje eu sou muito feliz por tudo que eu estou construindo ainda e por essa minha trajetória. Como eu falei, nada é por acaso. A atriz lá atrás está servindo hoje para minha atuação como advogada. E já aconteceu de alguém. Quero registrar a presença, tá, do ator Luiz Salem. Luiz, um beijo no seu coração, esse excelente ator, que eu admiro de coração o trabalho dele. Mas vem cá, ô Milene, já aconteceu de alguém te reconhecer, de algum cliente, ou até mesmo nos tribunais, alguém te reconhecer como atriz? Então, a gente tem aqui no Instagram, né, aquela página, né, Chica da Silva, HD, e eu acabei gravando uma live. Na verdade, eu estava um pouco escondidinha, eu falei, gente, eu não quero que as pessoas saibam que eu atuei em Chica. Caramba, eles vão acabar confundindo, né, achando, enfim. Eu estava ainda, eu mesma criei esse preconceito. Aí, com muita luta, eu aceitei o convite para gravar. Isso ficou na minha página. Gente, pessoas que estudaram comigo 5 anos na faculdade não sabiam. Caramba, Milene, era você, a minha avó era sua fã, minha mãe é sua fã. E a gente não sabia que era você. Eu falei, isso, gente, Milene Acosta é uma só, sou eu. Então, depois dessa live, começou o alvoroço de novo. Foi uma loucura, porque ninguém esperava que eu já tivesse sido atriz. De tanto que eu tentei esconder um pouquinho isso. E, na verdade, assim, depois eu vi, falei, caramba, que besteira. Olha agora que legal as pessoas reconhecendo as famílias, o carinho de famílias inteiras comigo. Né? As pessoas me chamam no direct, no privado, eu dou WhatsApp. Enfim, são pessoas muito, muito queridas. E fora, eu vou até registrar aqui, o carinho dos fãs de Chica, que me acompanharam, né, que me conheceram em 2005 e até hoje se correspondem comigo.
tanto por WhatsApp quanto por direct, pessoas que são amigas hoje, que eu não as conheço ainda pessoalmente, mas que são os meus fãs de Chica. E isso é o máximo. Nossa, que legal. Milene, assim, a sua profissão também que você escolheu, brilhante. Acredito que, claro, você atua com toda a maestria, assim também como atriz. Quero te desejar muito sucesso, é uma profissão difícil, né? Como eu te falei, meu irmão é Muito. advogado, eu tenho um irmão que é juiz de direito, então, só eu que fui para a área da comunicação, fiz completamente diferente dele. Mas te desejo Sim. muito sucesso na sua profissão também como advogada, mas eu confesso que eu vou ficar aqui com o coraçãozinho aqui apertado de saudade, querendo te ver nas telinhas novamente, tá? Quem sabe o seu pedido aí não vai ser atendido, né? Eu tô Oh, encarando, vamos embora. Deus. Milene, ó, mais uma vez eu quero te agradecer a sua participação no programa Na Lente. Muito obrigado mesmo. Adorei te conhecer aqui na telinha para ter esse papo com você, você revelar segredos dos bastidores da novela Chica da Silva, te ver assim ainda muito bonita, plena. Então, ó, sucesso para você e muito obrigado, tá? De coração. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, a abertura, o carinho. Isso para a gente é muito importante. Agradeço do fundo do meu coração. Estou aqui à disposição sempre que precisar. Muito obrigada. Eu te agradeço. Ó, um beijo, tá? Para vocês que não podem acompanhar o programa Beijo. na Lente, na TV, eu te convido a acompanhar o programa na Lente aqui, no IGTV, né, do Instagram, e também lá no nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Após a nossa entrevista aqui com a atriz Milênia Costa, vocês podem ir lá na minha bio, tem o link, clica no link, se inscreva no canal, que em breve vocês também poderão compartilhar essa entrevista com a atriz Milene Costa. Milene, um beijo. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.